Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, apenas 2 versículos, que estão aqui no âmbito do Sermão do Monte. Dizem assim: quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E, enfim, que interessante, né? As pessoas prestavam atenção porque elas enxergavam autoridade naquilo que Jesus ensinava, naquilo que ele falava, e era diferente da forma como os mestres da lei faziam. Então as multidões perceberam, né? Aqui o autor do evangelho registrou isso, que as pessoas perceberam, talvez tenha até comentado, ele tenha ouvido isso, por isso registrou dessa forma, que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei, eles eram autoridades em si. Eles eram pessoas que estavam ali na vanguarda da religião, né, na liderança. Ensinavam as pessoas, ensinavam o povo, explicavam para os judeus acerca da sua crença, né? Crença na divindade, Yahvé. Aquela tradição que remontava ao Antigo Testamento, que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. E então eles eram autoridades. As pessoas os enxergavam como líderes, eles eram líderes. Contudo, nem sempre a liderança ela é alcançada unicamente pelo cargo, pelo status que a pessoa tem, né? Muitas vezes a pessoa, como nós temos visto no Brasil inclusive, ela pode obter o cargo, pode ser o presidente da República, por exemplo, mas não é obedecido, mas está sempre sendo contrariado, está sempre sendo diminuído. E uma pessoa que tem a liderança em si, né, que exala, né, que demonstra liderança, é uma pessoa que não permite que isso aconteça. Ou é uma pessoa que tem muitas vezes poder, né? As pessoas confundem liderança hoje em dia com dinheiro, né, com posses, e nem sempre, né? Liderança é você ter o poder de fazer com que outras pessoas façam coisas, né? Então, não é simplesmente ocupar um cargo ou ter um título, mas é você dizer, olha, precisamos que isso seja feito. As pessoas vão e fazem. Isso é poder, né? Eu quero isso e alguém vai e arruma aquilo para você. Isso é poder, né? Você não precisa estar em um cargo como um presidente da República, por exemplo, para exercer isso. É o que nós temos visto no Brasil, né? Pessoas que não estão num cargo político, estão num cargo de juiz, por exemplo, e mandam mais do que aquele que ganhou a eleição. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? Isso foi uma parêntese aqui para exemplificar que nem sempre o cargo, a figura que ocupa o cargo, ou o cargo em si, não denotam poder nem liderança. Jesus, ao contrário, não ocupava nenhum tipo de cargo. Jesus era mais uma espécie de profeta, né, de andarilho que ensinava, como um João Batista, do que propriamente um líder nato. Porque os líderes natos ali, os líderes que ocupavam cargos e que eram designados, eram os mestres da lei, os fariseus, etc. Mas a forma como Jesus falava, como ele abordava os assuntos, a sabedoria, a perspicácia, o ensino amoroso, eram todos ali diferenciais de Cristo, que demonstravam liderança, que faziam com que as pessoas ouvissem, parassem para ouvir o que ele falava, que tivessem ele como uma autoridade naquilo que ele dizia. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava falando. E, trazendo isso para nós devemos ser como Jesus. Eu estava dizendo aqui que um cargo de presidente da República nem sempre significa poder, significa liderança. Muitas vezes outra pessoa ocupa exerce esse poder, essa liderança sem obter o cargo. Nós nem sempre seremos líderes onde estivermos, seremos referências, né? Nós seremos pessoas simples, comuns,
Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos poder, não tenhamos poder de ensinar com autoridade. Não quer dizer que as pessoas não vão parar para olhar para nós, para aprender de nós, para ouvir de nós o que nós temos a falar. Só que isso não é conseguido unicamente por ter, o que se diz hoje em dia, lugar de fala. Até uma expressão horrível que eu uso é essa, né? Mas não é assim, não. Eu vou falar e o simples falar já vai contribuir para que as pessoas entendam no que eu acredito. Não. Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar ter conteúdo para passar, para que nós possamos ensinar com autoridade. E buscar conteúdo para passar para as pessoas, demonstrar autoridade, não é simplesmente conhecer a Bíblia, citar versículos bíblicos, enfim, não. Nós precisamos ter uma noção holística disso, uma noção completa, uma noção conjunta. Então nós temos sempre de ter em mente que todo o tempo que nós pudermos estar ganhando em conhecimento, em profundidade naquilo que nós acreditamos, nós devemos aproveitar. Por isso que o cristão ele precisa desligar o computador, precisa desligar o celular, precisa desligar principalmente a televisão e parar para ler, não só ler a Bíblia, ler bons livros, ler livros que enriqueçam o nosso espírito, a nossa experiência com Deus, livros que expliquem o que está acontecendo na nossa sociedade, expliquem o que é a história da nossa nação, livros que expliquem o que quer dizer o cristianismo, o que é a crença em Jesus. Tudo isso aliado à Bíblia fará com que nós tenhamos autoridade onde nós estivermos. Toda vez que nós formos abrir a boca, as pessoas vão parar para ouvir. Não é ficar cuspindo opinião, né? Porque opinião todo mundo tem e a maioria das pessoas tem opiniões equivocadas sobre tudo, porque justamente não estudam. Mas às vezes nem precisar falar nada. As próprias pessoas vão chegar e perguntar para nós, Ítalo, João, José, Joana, Maria, o que você acha disso? Eu estou enfrentando tal problema. O que você pode fazer? O que você pode me aconselhar? E aí sim nós trazemos essa pessoa para a igreja, levamos até o pastor para um conselho às vezes mais aprofundado, um acompanhamento psicológico, etc. Enfim, dependendo do que for a situação, né? Nós não podemos ficar exemplificando porque cada situação é uma situação. Mas nós poderemos dar um direcionamento àquela pessoa. Muitas vezes nós não vamos precisar ficar abrindo a boca e falando de Bíblia, falando de Jesus, falando de cristianismo por aí. Nós seremos questionados, seremos perguntados, e no momento em que falarmos, falaremos com autoridade. Só que, assim como uma pessoa que ganha uma eleição não detém o poder, muitas vezes, como nós temos visto neste ano, nesses últimos 3 anos, 4 anos no Brasil, nós também não teremos autoridade se não tivermos profundidade naquilo que acreditamos, naquilo que professamos. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a ganhar conhecimento, a colocar pessoas nas nossas vidas que nos ensinem, livros que nos tragam profundidade e que estejamos sempre prontos a falar a palavra correta quando formos questionados, quando formos perguntados, quando estivermos dialogando, conversando, enfim, quando for preciso defender a nossa fé, explicar a nossa fé para as pessoas. Então que esse desafio seja vivido por nós dia a dia e que nós sejamos autoridades de Cristo aqui neste mundo. Deus te abençoe.